Deus permite a transferência de frações e do sangue total de uma pessoa para outra. Se é permitido para uma testemunha de Jeová receber as frações do sangue, por que o corpo governante proíbe receber uma transfusão de sangue? Vamos observar o que diz em Perguntas dos Leitores, na Sentinela de 1º de junho de 1990, página 30 e 31. Diz assim: é significativo que o sistema sanguíneo de uma gestante é separado do sistema do feto. Os seus tipos sanguíneos não raros são diferentes. O sangue da mãe não passa para o feto. Elementos formados do sangue materno não cruzam a barreira placentária para penetrar no sangue do feto, nem o faz o plasma como tal. Contudo, algumas substâncias do plasma passam para a circulação do feto. Será que as proteínas plasmáticas, tais como imunoglobulina e a albumina, também passam? Sim, algumas. Esta transferência natural de algumas frações proteicas do plasma para o sistema sanguíneo de outrem pode ser outro fator a ser considerado quando o cristão tem de decidir se aceitará imunoglobulina, albumina ou injeções similares de frações do plasma. Uma pessoa talvez decida que pode aceitar isso em boa consciência, ou talvez conclua que não pode. Cada indivíduo tem de resolver o assunto em base pessoal perante Deus. Então observe, aqui a torre de vigia, ela reconhece que algumas frações do plasma passam da mãe para o filho. E se Deus permite que essas frações passem da mãe para o filho, então não há motivo de se proibir alguém de receber estas frações, como é o caso da imunoglobulina e a albumina. Então é uma questão pessoal, de consciência. Mas, se houvesse uma maneira em que Deus de fato permitisse a transferência natural de sangue total entre dois humanos, a torre de vigia, então, agiria da mesma forma que age com as frações do plasma que passam da mãe para o feto? Então, cada testemunho de Jeová tem de resolver o assunto da transfusão em base pessoal perante Deus, se caso haja a transferência de sangue de uma pessoa para outra? Pois é, investigadores provaram que existe uma transferência de sangue total entre dois fetos em gestação de gêmeos monocoriônicas. Em que situação pode ocorrer a síndrome transfusão feto-fetal? A medicina explica que a síndrome de transfusão feto-fetal é uma complicação que pode ocorrer nas gestações de gêmeos quando os dois fetos estão dividindo a mesma placenta, porém estão em bolsas diferentes. Quando os gêmeos compartilham uma única placenta, chamamos de monocoriônica. Esta síndrome é resultado do desequilíbrio no fluxo de sangue entre os dois bebês. Existem ligações vasculares entre a circulação dos dois bebês, e essa ligação existe na superfície da placenta. E o sangue passa desproporcionalmente de um bebê para o outro através da conexão de vasos sanguíneos por esta placenta compartilhada. Em virtude deste desequilíbrio, um dos bebês irá receber mais sangue do que o outro. Dessa maneira, um feto é classificado como doador de sangue e o outro como receptor. Esta transfusão de sangue ocorre quando há um desequilíbrio do fluxo sanguíneo. Como resultado, o sangue do gêmeo doador flui para o gêmeo receptor, causando a síndrome de transfusão feto-fetal. A maioria das placentas de gêmeos monocoriônica tem ligações AV,
artéria com veia. Portanto, usualmente há transfusões entre os gêmeos. A torre de vigia sabe que algumas substâncias do plasma passam para a circulação do feto. Então, por esse motivo, o cristão tem o direito de decidir se aceitará imunoglobulina, albumina ou injeções similares de frações do plasma. Já que está provado que o sangue total também passa de um feto para o outro em gestações de gêmeos monocoriônica, também não é o caso de se concluir que o cristão tem o direito de decidir se aceita transfusão de sangue ou não? Uma pessoa talvez decida que pode aceitar uma transfusão em boa consciência, ou talvez conclua que não pode. Cada indivíduo tem de resolver o assunto em base pessoal perante Deus. Ou não? Andreu Lusky diz o seguinte: conforme mostrado em 1990 na revista Sentinela, a Sociedade Torre de Vigia reconheceu que se investigadores de fato provarem que um componente do sangue se transfere naturalmente entre dois humanos, então Jeová Deus não pode violar sua própria lei. A Torre de Vigia reconheceu que a mãe e o feto são dois seres humanos distintos. Obviamente, dois fetos também são considerados seres humanos distintos pela Torre de Vigia. E visto que Jeová não pode violar sua própria lei, então transfusões de sangue total devem ser um assunto para consciência e livre escolha das testemunhas de Jeová. Agora, não existe qualquer justificação para uma ação de desassociação ou dissociação contra aquelas testemunhas de Jeová que aceitam ou aceitaram transfusão de sangue total. Pois é. Concluindo, veja bem. Se o corpo governante permite que as testemunhas de Jeová aceitem frações de sangue, porque essas frações elas passam da mãe para o feto. Então eles dizem, se Jeová permite, então não há motivo para se proibir. Então, da mesma forma, Jeová permite que um feto transfunda o sangue para outro feto. Então, se existe a transfusão de um feto para outro, então Jeová também permite que uma pessoa receba transfusão de sangue, porque ele permitiu então que um feto enviasse o sangue para o outro. Permitiu uma transfusão. Então, da mesma forma, as testemunhas de Jeová devem decidir pela sua própria consciência se aceitam ou não uma transfusão de sangue, assim como decidem se aceitam ou não frações de sangue. Essa é a conclusão lógica que se deve tirar desse assunto. Espero que tenha sido bem claro e espero que ajude a todos a entender este assunto, porque na realidade Deus ele não proíbe a transfusão de sangue. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.